Bom dia, sexto ano. Nossa aula já está sendo gravada. Hoje nós vamos utilizar o livro de atividades, páginas 13 e 14, e estaremos aí revendo, e aprendendo um pouco mais o uso dos porquês, que é o título, então, do conteúdo da nossa aula de hoje. Então, eu peço que vocês já deixem o material preparado na página 13, onde nós estaremos, então, aí trabalhando com os diferentes porquês. Eu gostaria que vocês ficassem atentos aqui, ó. Nós temos 4 porquês. Reparem que vocês têm 2 porquês que são escritos separados e 2 porquês que são escritos juntos. Porém, em cada uma dessa dupla, do separado e do junto, nós temos um deles que recebe acento. Essa diferença, de acento entre o porquê separado e o porquê junto, que um de cada tem acento, é porque eles são utilizados em maneiras diferentes, de formas diferentes. Por isso, então, que nós temos os 4 tipos. E a partir de agora, eu gostaria que todo mundo focasse bastante aí. Peguem, por favor, o marca-texto de vocês. Nós vamos aí dar uma pincelada aí nas questões aí chaves para que vocês, na hora de fazerem um exercício, vocês lembrem exatamente qual a diferença de cada um. Vamos começar com a dupla do porquê separado. Esse porquê aqui, ó, separado e sem acento, ele é muito conhecido de vocês, porque ele é muito usado em perguntas, justamente porque ele é utilizado, ó, no início de perguntas. Então, vamos ver aqui, ó. Passe o marca-texto aqui nele. E aqui, ó, início de perguntas. Outra. Ele também é utilizado quando a palavra razão estiver implícita. Então, eu posso também, ó, prestando muito atenção nisso que eu vou falar agora. Vocês sabem muito bem essa regrinha aqui, ó, para essa situação que é no início de perguntas. Mas eu também posso ter esse porquê aqui, ó, em uma outra posição na frase que não seja início de perguntas. E aí nós vamos ver em quais situações esse porquê pode aparecer. Uma delas é quando a palavra razão estiver implícita. O que é uma coisa implícita? Ela não está ali, escrita, eu não consigo vê-la, mas ela está implícita dentro do sentido. Então fica subentendido a palavra razão. Então, eu posso utilizar esse porquê aqui separado. Outra situação que eu posso utilizar o porquê separado, quando ele tem o mesmo significado de pelo qual. Então, nós vamos marcar aqui, ó, início de perguntas, palavra razão e pelo qual. Então, nós temos aí as 3 situações onde nós vamos poder utilizar o porquê separado e sem acento. Aí aqui na caixinha de texto nós vamos ter exatamente um exemplo para cada situação. A primeira, muito conhecida por vocês, por que usar animais como cobaias? Início de perguntas. Então, está na sequência aqui dos pontinhos, os exemplos. Quando a palavra razão estiver implícita, ó, quero saber por que você está preocupado. Então, ó, ela quer saber a razão. Então, está implícito aqui, ó, esse sentido. Esta é a causa por que lutamos. Esta é a causa pela qual lutamos. Então, reparem aqui, ó, que razão está entre parênteses, porque está subentendido no contexto. E aqui, ó, esse porquê separado, ele tem o mesmo sentido de pelo qual. Então, nós obrigatoriamente temos que colocá-lo separadamente dentro do contexto. Então, nós temos 3 situações aqui, ó, do porquê separado. Então, vamos recapitular. Utilizado sempre no início de perguntas, esse é o mais conhecido de vocês. Perguntas diretas, tá? Ponto de interrogação no final, porque existem as perguntas indiretas, sem a presença do ponto de interrogação. E é esse caso aqui também, ó. Segundo exemplo, quero saber por que você está preocupado. É uma pergunta indireta. Por que ela é indireta? Porque não há a presença do ponto de interrogação. E a posição do porquê não está no início, está aqui no meio. O nosso porquê separado e com acento
O primeiro pontinho dele é o inverso do primeiro pontinho do primeiro porquê separado e sem acento, usado em final de perguntas. Reparem que esse aqui é tranquilo, ó. Sempre em final de perguntas. É o contrário do primeiro pontinho do porquê separado e sem acento, tá? Então, nós temos aqui, ó, a dupla, o porquê separado com acento final de perguntas. Passem o marca-texto aqui também, por favor. No porquê separado, né, com acento, e no final de perguntas. Então, recapitulando aqui, os porquês separados, sem acento, início de perguntas, quando esse porquê tem subentendido a palavra razão, e quando o porquê pode ter e pode ser também substituído por pelo qual ou pela qual, que tem o mesmo significado do porquê separado, sem acento. Então, nós temos essas três situações aí. A outra, o porquê separado e com acento, usado em final de perguntas. Logo depois, nós temos a outra dupla, que é o porquê junto, né? Um com e o outro sem acento. Vamos pegar aqui, ó, então, o porquê junto e sem acento. O primeiro pontinho também é conhecido demais de vocês, que é usado em início de respostas. Como eu usei o porquê separado no início de perguntas, ao responder essa pergunta, eu posso iniciá-la com o porquê com o porquê junto e sem acento, bem conhecido de vocês também. Então, por favor, passem aqui, ó, respostas, o porquê aqui, né, destacado, respostas, e outra situação que o meu porquê junto e sem acento é utilizar frases afirmativas para explicação ou causa. Vamos destacar isso aqui também. Então, quando o meu porquê tiver o sentido de explicação, causa ou uma frase afirmativa, eu estarei utilizando esse porquê, junto e sem acento. Quando eu vou utilizar, então, o porquê junto e com acento? É sempre acompanhado de um artigo ou pronome. Isso aqui é muito importante, pessoal. Destaquem aqui. Todas as vezes que eu for utilizar o porquê junto e com acento, isso é obrigatório, tá? Não é uma vez ou outra, não. É uma regra. Antes dele, vocês vão observar que haverá o artigo ou pronome antes desse porquê. Então, vamos imaginar que nós estivéssemos aí fazendo um exercício onde a atividade pedisse assim: complete as frases abaixo com os 4 tipos de porquês. O que nós vamos ter que analisar? Os espaços onde nós vamos inserir os porquês e lembrarmos das regrinhas. Por exemplo, o espaço está lá no início e no final tem um ponto de interrogação. Então, eu estou fazendo uma pergunta. Eu vou utilizar o porquê separado e sem acento. Ah, eu observei que o espaço está lá no final e tem um ponto de interrogação também. É uma pergunta? Sim. Qual porquê que eu vou usar? O outro parente lá, que é separado, porém com acento. Ah, mas eu estou vendo aqui que é uma pergunta indireta e dá ideia de razão. Qual porquê que eu vou usar? O porquê separado e sem acento. Ah, mas eu observei aqui que eu estou respondendo uma pergunta. Porquê junto e sem acento. Ah, mas tem um espaçozinho lá no meio e ao ler a frase está trazendo a ideia de que eu estou dando uma explicação ou tem a ideia de causa, porque junto e sem acento. Ah, eu reparei que na frente do tracinho tem um artigo presente e um pronome, ou um pronome. O que eu vou usar? O porquê junto e com acento. Outra situação do porquê junto e com acento, quando ele tem o mesmo sentido de o motivo. Repare que o o aqui está na frente da palavra motivo. Por que isso aconteceu? Porque esse porquê aqui, junto e com acento, ele sempre vai estar acompanhado de um artigo ou um pronome. Não entendi
o porquê da sua revolta. Faz uma setinha aqui embaixo do o e escrevam a palavra artigo. Então, vocês viram aí as situações onde esses porquês serão utilizados. Então, diante disso, vocês vão aqui para a primeira atividade, lápis na mão. Vocês têm aí tudo, página 13, Manuel, tá aqui, Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar esse quadrinho aí de cima, que vocês têm os 4 porquês, prestando atenção no que eu acabei de falar. Vocês vão assinalar a alternativa em que há erro quanto à utilização dos porquês. Em seguida, corrija a frase. Então, ele já está deixando claro aqui que tem uma frase que o porquê foi utilizado de maneira errada. Então, olhem só. O porquê está aqui na letra A. Ontem fomos ao parque porque o dia estava ali. Eu tenho que saber se isso aí é ideia de pergunta, se é uma resposta, se está dando ideia de motivo, se tem artigo na frente ou se não tem. Então, vocês vão ter que analisar cada situação. Letra B. Por que recebi meu salário? Fui ao cinema. Cláudia não foi trabalhar porque estava cansada. Mudei de escola porque precisei. Tá, Quem prestou atenção na explicação que eu dei já sabe qual é a alternativa que está errada. O que vocês vão fazer? Vocês vão corrigir e colocar o porquê da maneira correta. Então, pessoal, nós vamos fazer aquele esqueminha de sempre. Pega a primeira palavra, coloca aqui reticências, faz a correção e reticências no final. Show? Então, vamos lá para a próxima. Na 2, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês têm da letra A até a letra D, e o exercício está pedindo que vocês verifiquem os porquês que foram utilizados e, principalmente, precisa saber qual é o sentido desse porquê no contexto. As regrinhas já estão aí, nós vimos as regras, e aí vocês vão analisar o que está acontecendo. O porquê separado com acento, ele é o mais fácil de identificar se a posição está correta ou não, porque ele é usado somente em que posição? Lá no final da frase, quando for uma pergunta. Agora, os outros porquês, os 2 porquês separados, sem e com acento, e o porquê, aliás, desculpa, os 2 porquês separado e o porquê junto e separado que tem acento, são os que mais vão dar dor de cabeça aí para analisar. Por que isso? O porquê separado e com acento, final de frase. Porquê junto e com acento. Só tem uma posição para ele e antes dele tem que ter o artigo e o pronome. Então, prestando bastante atenção na dica que eu dei. Pode sim, Cauã. Pega a primeira palavra, reticências, coloca o porquê correto e reticências depois. Então, leiam cada situação, lembrando, porquê separado, início de perguntas, quando ele tiver o sentido lá implícito de razão, você vai usá-lo separadamente sem acento. Quando ele puder ser substituído por pelo qual, também, vocês vão usar esse porquê. O porquê separado e com acento, só lá no final de perguntas. O porquê junto com acento. Antes dele é obrigatório a presença de um artigo ou um pronome. E o porquê junto sem acento em situações de frases afirmativas, de explicação, entenderam? Ou causa. Então, vocês vão analisar essas situações aí para mim. E o exercício 2 é aquele que vocês vão analisar aos espaços aqui, E vocês vão analisar quais os porquês que vocês vão utilizar. Reparem que o espaço aqui da letra A está no início, tem um ponto de interrogação no final. Na letra B, o espaço está no final, acompanhado de um ponto de interrogação. Na letra C, antes do espaço, eu tenho esse ozinho aqui, que vocês já sabem o nome dele. E na letra D, eu não tenho, assim, nenhuma situação assim, bem específica para me lembrar qual o porquê que eu vou usar. Aí vem a segunda alternativa. Vou analisar qual o sentido dessa frase.
se há uma explicação, se eu estou trabalhando com uma afirmação, se eu estou trabalhando aí com a parte subentendida, né? Daquela palavrinha que vocês viram lá, que é razão, ou se eu posso trocar pelo qual, que também vai ter sentido. Então, só prestando atenção nessa situação aí que vocês estarão utilizando os porquês. Reparem bem o que está antes, o que está depois, nesses espaços, para que vocês possam aí completar adequadamente usando os porquês, os 4 tipos, ok? No exercício 3, a mesma coisa. Só que no 3 ele colocou os porquês, né? Lá na 2 ele pediu para vocês utilizarem os porquês. Ah, deixa eu só... Reparem aqui, ó, esses porquês aqui, o que está no plural junto e com acento? Porque nós temos, ó, o dos. O dos na língua portuguesa é uma contração do de preposição mais o os artigo. Então, quando nós fazemos aí essa leitura, houve a junção. Por isso que virou uma contração e veio o dos. Por isso que esse porquê aqui recebeu acento. Porque lembra lá na regrinha que diz que obrigatoriamente, antes do porquê junto e com acento, é necessária a presença do artigo ou de um pronome? Então, como ele colocou aqui no plural, o acento foi colocado aí. E aqui no caso, ele colocou separadamente, ó, o porquê separado, sem acento, o porquê junto, sem acento, o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Então, ele colocou os sem acento aqui e os com acento aqui. Mesmo raciocínio do exercício 2. Vocês vão observar o espaço que vocês têm aí para usar esse porquê. Vão ver qual ideia está sendo trabalhada dentro do contexto. Reparem os pontos também que são utilizados no final de cada frase, para que de maneira adequada e cumprindo ali, né, todas as regras, vocês completem aí com os porquês sem ter nenhuma dificuldade. Por isso que eu falei, dá uma consultada aí também antes nesse quadrinho. Vocês fizeram algumas marcações aí, justamente para auxiliá-los a responder os exercícios. Então, nós temos aí, ó, até a letra J. Deixa eu voltar aqui. Da página 14, para que vocês possam aí utilizar os porquês. Tem alguém que já terminou, que pode colocar ali no chat para mim, se tá ok? Tem alguém que concluiu? Ótimo. Então, prestando bastante atenção aí, pessoal, eu gostaria que todo mundo realmente estivesse fazendo, para que vocês possam aí, na próxima aula também nós iremos dar continuidade ao exercício. E aí, lembrando que o 2 e o 3, vocês vão continuar. Mas, Pedro, não tem problema não, você vai fazendo a partir de agora, tá? Porque o interessante é que vocês façam o máximo que vocês puderem junto comigo, ok? Então, vamos lá. O exercício 1, vocês vão identificar qual letra o porquê foi usado de maneira errada. E aí, vocês vão corrigi-lo embaixo. Lembrando que eu disse que vocês vão colocar a primeira palavra, reticências, o porquê certo e reticências para a gente ganhar tempo aí na correção. O exercício 2 e o exercício 3, eles trabalham exatamente com as mesmas situações. A utilização dos 4 tipos de porquês. Aí, Pedro, dá uma voltadinha lá no quadro da página 13 do seu caderno de atividades e faz o seguinte para mim. Passa o marca-texto no primeiro porquê. Deixa eu voltar aqui enquanto o pessoal está respondendo. Você vai passar o marca-texto nesse porquê, que é separado e sem acento. E também você vai passar ó, início de perguntas, razão e a palavra implícita. São as dicas para você saber qual porquê que você vai usar no exercício. E esse daqui, ó, pelo qual. São as 3 situações que você vai utilizar esse porquê separado. Quando ele estiver no início de perguntas, quando a palavra razão estiver implícita, igual aqui no exemplo, ó, quero saber por que você está preocupado, ou seja, a razão, né? E essa é a causa por que lutamos. Esse porquê tem o mesmo sentido de pelo qual.
O porquê separado e com acento, você vai destacar aqui, ele é usado somente em final de perguntas. Aqui do outro lado, ó, o porquê junto e sem acento, usado em respostas, lá no início, né, quando você vai responder uma pergunta, ou em frases afirmativas, para explicação ou causa. Ok? E o porquê junto e com acento. Sempre antes dele, Pedro, você vai ter a presença de um artigo ou pronome. Então, destaca o porquê acompanhado de um artigo ou pronome. Aí você vai fazer uma setinha aqui embaixo do O, no exemplo, e vai escrever para mim a palavra artigo. E outra situação, quando ele equivale ao motivo, mas de qualquer maneira tem que ter o O aqui na frente. Ou, no caso, um pronome. Então, essas são as situações em que vocês irão utilizar, então, os 4 porquês. Pessoal, o número 1 da página 13 já está ok? Eu posso passar o gabarito? Não, mas o ponto, Cauã, vai depender. Olha só, você vai ter ou ponto final ou pontos de interrogação. São os pontos aí que vão te orientar aí na escolha dos porquês. Então vamos lá, pessoal. Exercício número 1. Número 1, o número 1, porque ele é dividido em número 1 até qual número, gente? Até o número 3, né, em algarismo romano. Então vamos lá. Assinale a alternativa em que há erro quanto à utilização dos porquês. Em seguida, corrija a frase. Letra D. Mudei de escola porque precisei. Olha que erro horroroso aqui, ó. Esse porquê separado e com acento, ele é usado aqui, ó. No final de quê? Perguntas. Então, está totalmente errado a letra D. O porquê que vocês vão ter que usar aqui é o porquê junto e sem acento. Ah, professora, mas isso não é uma resposta? Mas eu tenho 2 situações aí, ó, para o porquê junto. Qual delas? Ó, respostas, não é o caso ali, porque senão ele estaria no início. E a outra é frases afirmativas para explicação ou causa. Então, nós vamos colocar aqui, entre parênteses aqui, frase afirmativa. Por isso que vocês usaram o porquê junto e sem acento. Ok? Vamos lá, pessoal? Anotem aqui do lado que eu pedi entre parênteses, tá? Frase afirmativa. Cauã, coloca a sua pergunta de novo aí, por favor. Pessoal, número 2 está ok? Já posso corrigir? Pode passar? Pode, se for no início de pergunta. Aliás, no início de resposta, tá? Número 2. Quero saber por que você está nervoso. Ó, ele quer saber a razão. Então, olha só, quando vocês destacaram lá o porquê separado, ó, quando a palavra razão estiver implícito, ou pelo qual. Então, nós temos aqui ó, o porquê escrito de maneira errada. Então, vocês vão separar. Quero saber por que você está nervoso. Então, ele quer saber a razão, né, do porquê ele está nervoso. Aí, vocês vão colocar aqui, entre parênteses, para mim, a palavra razão. Professora, por que a gente está colocando isso entre parênteses? Para vocês lembrarem as regrinhas de cada porquê. Ok, a letra D? Estão acertando? Sinalizem para mim aí no chat. Davi Ferreira. Pode abrir o microfone, Davi? Eu não entendi. Pode fazer a pergunta. Aí eu te explico melhor. Se você não entendeu, pode falar. Ah, você está sem microfone? Então coloca de novo aqui a sua pergunta. Para eu poder ver o que você me perguntou aqui. Enquanto o Davi está digitando ali a pergunta dele, pessoal, vocês já vão analisando a 3. Lembrando de colocar entre parênteses, tá? O porquê que nós estamos escolhendo essas alternativas aqui como as erradas, tá? E estamos corrigindo. Na número 3, o médico não conseguiu entender o porquê de tanta agitação. Olha o que nós temos antes. Artigo.
A regra diz que presença de artigo antes do porquê, obrigatoriamente o porquê tem que ser escrito junto e com acento. Então, vocês vão corrigir aqui a letra B e vão colocar entre parênteses presença do artigo. E aí vocês vão circular o O aqui, ó, na resposta. Professora, mas eu não coloquei o O aqui na correção, então vocês vão ter que colocar, tá, pessoal? Para poder justificar esse porquê junto e com acento. Que a regra dele, como diz Cauã, é clara, tem que ter o artigo na frente. Então, acrescentem aqui o O antes. Circulem ele aqui. E entre parênteses, vocês vão colocar a presença de artigo. Reparem que marcando o artigo e colocando entre parênteses, nós estamos justificando aí por que vocês utilizaram essa resposta e por que a letra B foi marcada. Ok? Todo mundo prestando atenção nisso daí para poder ir para o exercício 2 sem nenhum erro, hein? Então, vamos recapitular aqui. A letra D. Não respondeu. E aí eu não sei o que ele me perguntou, qual era a dúvida dele. Então, pessoal, mudei de escola porque precisei. Tá, é aqui que você não está entendendo? Então, olhem só. Tá, vou lá na 2. Então, calma aí. Então, pessoal, ó, a letra D, mudei de escola porque precisei. Esse porquê é usado só no final, certo? E aí, aqui nós já colocamos o porquê. Mudei de escola porque precisei. Nós colocamos aqui frase afirmativa. Número 2, não revelou o motivo porque não foi à aula. Estava ansiosa porque iam viajar. Eis o porquê da minha tristeza. Quero saber por que você está nervoso. Então, ele quer saber a razão. Então, porquê separado, entre parênteses, a palavra razão. E no exercício 3, a alternativa que está errada é a letra B, porque antes do porquê nós temos a presença do artigo. Então, por isso que aqui embaixo vocês colocaram porquê junto e com acento, pedir para circular o O aqui e entre parênteses presença do artigo. Os outros porquês, todos foram colocados de maneira correta. Então, nós não temos aqui nenhum erro, ok? Nas outras, seguindo as regras. Somente essas, por isso que eu pedi para vocês irem colocando, então, essa resposta aqui, ó, entre parênteses também, para justificar. Então, vamos lá? Davi, eu continuo não entendendo a sua pergunta. Tá, pode ser então, porque aí fica mais fácil para eu entender. Enquanto o Davi ele vai fazendo a pergunta dele, se organizando, pessoal, eu não entendi a pergunta aí, aí eu estou sem saber o que dizer para ele. Vou aguardar ele abrir o microfone dele, então, falar pelo seu. Eu não entendi essa porque a letra A tem um porquê no final. Deixa eu ver qual letra A. Deixa eu voltar aqui. Gente, mas olha só, qual letra A que vocês estão falando que tem um porquê no final? Pode falar, Davi. É da. Deixa eu ver. É da número 1, só que tá escrito 2 pauzinhos. Eu não entendi por que não é a letra A errada. Calma aí. Porque... A letra A que você está falando é do exercício 2 do número 1? Esse aqui? Isso. Tá. O que tem a letra A? Essa eu não entendi não revelou. Que não é a letra A. Ah, por que não é a letra A? Mas olha só, não revelou o motivo porque não foi a aula. Volta lá na regrinha do porquê, Davi. Você tem início... Então, ó, início de perguntas. Não é o caso dela, certo? Porque ela não está no início. Depois, quando a palavra razão estiver implícita, não revelou o motivo porque não foi a aula. A razão por que não foi a aula. Por isso que está certo. Entendeu? Agora entendi, tia. Ah, então tá bom. Porque às vezes quando vocês colocam a pergunta ali no chat, passa muito rápido, a tia não consegue ver.
Ficou claro agora, então, por que que não é a letra A? Davi, você me ouviu? Sim, Vamos ficou lá. claro. Tá, jóia, então. Obrigada. Pessoal, continuando aqui, então, ó. O exercício 2. Nós tínhamos que completar aqui, ó, usando os 4 tipos de porquês. Letra A, aí o que eu pedi para que vocês fizessem? Analisassem os espaços, lembrando, claro, também das regras e esse posicionamento aí. Na letra A, eu tenho certeza que ninguém errou, por quê? Início de uma o quê? Pergunta, porquê separado e sem acento. Coloquem aqui do lado, pessoal, a justificativa. Início de pergunta. Vamos lá? Todo mundo colocando aqui do lado por que que esse daqui foi o escolhido. Início de pergunta. A letra B vai ser exatamente o contrário da letra A. O porquê separado com acento. Aí aqui do lado vocês vão escrever assim, ó. Final de pergunta. Que nós estamos aí colocando as regras de cada porquê. Ok? Todo mundo precisa anotar isso daí, hein, pessoal? Porque aí depois, na hora de fazer outros exercícios, vocês não vão errar. Na letra C, pessoal, o porquê junto e com acento, hein? O que que nos levou a escolher esse porquê na letra C? Exatamente, Davi, a presença do O. Vocês vão circular o O aqui para mim, na letra C, e vão colocar aqui do lado. Isso aí, ó, o Arthur já até colocou lá no chat. Presença de artigo. Olhem só, vocês estão, além de colocarem os porquês nos espaços, nós estamos colocando ao lado aí também a regra de cada um. Então, isso aí vai facilitar muito a vocês depois lá na frente, quando vocês forem fazer outros exercícios, não só da apostila quanto do livro de atividades, mas também os avaliativos. Letra D, não foi porque estava cansado. O nosso porquê é junto e sem acento. Por que que nós escolhemos esse daí, hein? O que vocês vão colocar aí? O que vocês colocariam para mim? Exatamente, é uma explicação. Então, vocês vão colocar aqui do lado a palavra explicação. Então, reparei que nós justificamos todas as alternativas aí, colocando do lado a regrinha. Quem não fez isso, faça, porque é importante para vocês irem, ó, sempre visualizando cada regra, para na hora de fazer o exercício, se errar, claro que às vezes a gente erra mesmo, mas que seja pouca coisa. Vamos lá, então, para o exercício 3. Mesmo raciocínio. Vamos fazer a mesma coisa nesse, tá, pessoal? Porquê separado e com acento. O que nós vamos colocar aqui embaixo para justificar esse porquê, hein? Tá no início, tem um ponto de interrogação aqui no final. O que nós vamos colocar aqui para justificar? Coloca do lado, Arthur, um espaçozinho em cima. E aí, pessoal? Letra A, por que nós escolhemos esse daí? Qual seria a justificativa para ele? Ninguém vai falar? Ah, ótimo. Obrigada, Arthur. Início de pergunta. Pessoal, vocês estão falando de espaço aí, mas puxa uma setinha para o lado. Como que não tem espaço? É só escrever do lado. Só colocar do lado aí. Vamos ver aqui, ó. Letra B. Não vou ao jogo domingo porque tem um evento beneficente para participar. Nós temos um porquê junto e sem acento. Qual a justificativa para esse porquê aí? É uma o quê, pessoal, na letra B? O que nós vamos colocar aqui para justificarmos esse porquê? É uma explicação, ok? Letra C, porquê separado e sem acento. Qual a justificativa aqui que nós vamos colocar para essa situação? Está no final, tem um ponto de interrogação. Final de frase não, Arthur, é uma pergunta, tá? É final de frase, mas acrescenta a palavra pergunta aí, tá? Ó, início
Início de pergunta, porque separado, sem acento. Final com pergunta, porque separado e sem acento. Ok, pessoal? Coloquem aí, final de pergunta, aqui do lado. E a letra D também nós já sabemos o porquê que esse daqui foi escolhido. Separado e sem acento, vocês vão colocar aqui do lado, início de pergunta. Tenho certeza que todo mundo que está anotando essas recomendações aí, na hora de fazer os exercícios depois, não vai errar. Continuando aí, galerinha. Letra E. Isso acontece porque a música ativa o centro de prazer do cérebro. E agora, hein? Por que nós utilizamos esse porquê junto e sem acento? Qual seria a justificativa que nós vamos colocar aí para essa escolha, pessoal? Lembrando que o porquê junto e sem acento, ele é usado para respostas, então no caso seria no início de uma resposta, né? Frases afirmativas para explicação ou causa. E agora, isso acontece porque a música ativa o centro de prazer do cérebro. É uma frase afirmativa o quê? Está trazendo ali alguma explicação também? Uma causa? Isso, então vocês vão acrescentar isso aí também na letra E. Letra F, porque separado e com acento novamente, porque nós temos aqui, ó, final de perguntas. Então, coloca aqui do lado a justificativa, final de pergunta. Agora, olha só a letra G. Professora, o ponto de interrogação está aqui, mas antes desse porquê tem a palavra final. Mas olha o que tem aqui, ó, uma vírgula, trazendo uma pausa. Então, eu continuo trazendo a ideia de uma pergunta. Afinal, por que ler os clássicos? Ó, a pausa aqui. Então, esse porquê é separado e sem acento. Então, vocês vão colocar aqui, ó, início de pergunta. Ok? Letra H, queremos saber por que você está tão distante. Ó, o porquê separado e sem acento. Qual ideia que eu tenho aqui, hein, pessoal, para esse porquê separado e sem acento? Ideia de quê? Razão. Então, a palavra razão está subentendida. Então, vocês vão colocar aqui, ó, entre parênteses, a palavra razão. Letra L, não entendemos o porquê de tanta preocupação. Ó, porquê junto e com acento. Circulem esse O aqui para mim. E aqui do lado, vocês vão escrever presença de artigo. Circulem o O. E aqui do lado, presença de artigo. Ok? A J é sempre fácil identificar aqui, ó, início de pergunta. Então, porquê separado e sem acento. Aí aqui do lado, vocês vão escrever para mim assim, ó, início de pergunta. Pessoal, sinalizem para mim no chat se todos vocês fizeram essas observações em cada letra, colocando aí a situação da escolha de cada porquê. Porque lá no outro exercício que vocês irão fazer, vocês vão justificar para mim as suas escolhas. Início da 3, volto, só um minutinho. Aqui, ó. Então, é necessário que vocês tenham feito todas essas anotações, porque dentro de cada exercício resolvido, nós fomos aí relembrando as regras de cada um deles, né? Por que vocês escolheram? Eu tenho certeza que a maioria de vocês aí acertou tudo, e se alguém errou, errou pouca coisa. É só lembrar dessas regrinhas, então, por isso que eu enfatizei bastante de vocês irem colocando em cada alternativa a explicação, né, da sua escolha, porque aí você vai fixando cada vez mais a regra para cada um. Ótimo, Arthur, show de bola. Ok, pessoal? Então, todo mundo fez as correções. Tailândia, ok? O número 3, o início. Sinaliza aí para mim se você conseguiu corrigir da letra A até a letra D. Então, tá jóia. Então, pessoal, nós encerramos aqui a nossa aula de hoje.
começando aí o estudo sobre o início dos porquês, o uso dos porquês, dando início aí às páginas 13 e 14 do nosso livro de atividades, certo?